Ei, as dores da vida nos levam para dois caminhos diferentes. Mas esse caminho, eu e você é que escolhemos. Aqui é Mônica Oliveira e eu quero conversar com você sobre o que você pode fazer com as dores da sua vida. Na verdade, nós sabemos que todo ser humano passa por muitas dores. E eu vou estar iniciando uma série de vídeos aqui falando sobre dores. E olha, esse assunto é muito amplo. Nós temos dores provocadas, geradas por perdas, por traições, dores de rejeição, não é? Fracassos, dor gerada por falência, dores provocadas por N problemas na alma, muitas coisas, são muitas circunstâncias, são muitas pessoas, são muitas coisas que acontecem na nossa vida. Jesus, ele deixou escrito para nós: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não deixou explicadinho que nós não teríamos dores, que nós não teríamos desafios e aflições. Ao contrário, ele nos alertou. E nesse vídeo eu quero considerar esse vídeo introdutório. E continue me acompanhando porque nós estaremos com muita coisa boa, muito conteúdo legal, muita informação para te ajudar a resolver e vencer as dores, os desafios que aparecem na sua jornada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda dor, ela precisa ser canalizada de uma forma diferente. Canalizada da forma certa. Nós sabemos que na Bíblia tem um versículo lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. E ali está escrito que o sol, ele se levanta sobre os maus e sobre os bons, assim como a chuva também desce sobre os maus, sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Exatamente isso. Significa dizer que tanto os bons quanto os maus, tanto os justos quanto os injustos, eles têm os mesmos direitos do sol, da chuva, eles têm as mesmas coisas, as mesmas 24 horas, o mesmo tempo. Bem, o que eu vou fazer com isso é que faz a diferença. Então, nós sabemos que servindo a Deus, não servindo a Deus, todos nós temos a mesma coisa, os mesmos direitos. E na Bíblia também tem um exemplo muito poderoso que está lá no livro de Jó, que é o exemplo de Jó, o livro mais antigo escrito na Bíblia, que é a história desse homem que tinha tudo, era o homem mais rico do Oriente, tinham bens, tinham materiais, tinha família, tinha tudo. E um dia, Jó perdeu tudo. E além de ter perdido tudo que ele tinha, de ter perdido seu dinheiro, seus bens, propriedades, filhas, família, restou apenas a esposa dele. A esposa dele ficou com ele. Além dele ter perdido tudo, ele ainda perdeu a saúde, porque ele ainda foi acometido com uma doença grave. Olha, Jó teve tudo restituído por Deus. E o interessante é que Jó, ele marcou a história, ele deixou legado, não porque ele perdeu tudo, mas ele deixou o legado, ele marcou a história por quem ele foi, o que ele nos ensinou, pela história de superação dele, porque Jó superou toda aquela perda, Jó superou a doença, Jó se manteve em fé. E o legado que ele deixou está nessa superação, está nessa forma de conduzir a vida dele no momento de dor. E Deus foi misericordioso com Jó. E ele teve tudo de volta e muito mais.
não da mesma maneira como ele tinha, não, Deus restituiu muito mais. Então, o que lá no livro de Provérbios também tem um versículo que diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. E eu costumo dizer, hoje é mais um dia, eu começo mais um dia e hoje eu quero construir, trabalhar na construção desse fim. Por quê? Porque se eu ficar focada em tudo que já me aconteceu no passado, nos erros que eu já cometi no meu passado, na minha história de erros no meu passado, de tudo, eu vou canalizar toda a energia que eu tenho, o ar que eu respiro hoje, eu vou canalizar na dor, no fracasso, na falência. E a proposta de Deus na nossa vida não é essa, a proposta dele é que nós realizemos por meio da nossa vida o propósito dele na nossa vida. E olha, o mais interessante é que muitas vezes a gente pede para Deus evitar as coisas na nossa vida. E aí vem os problemas, porque nós não queremos passar pela dor, nós pedimos para que ele evite os problemas na nossa vida. Só que em momento nenhum ele nos falou que iria evitar os problemas na nossa vida. Não. A proposta é, ele permite que os problemas venham, ele permite que as dores venham para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender. E aí tem pessoas que acham que Deus tem que fazer tudo do jeitinho delas. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu vou me rebelar com Deus. Se não for do meu jeito, não vai dar certo. Eu não quero, tem que ser do meu jeito. E aí fica com raiva de Deus. Tem gente que fica até de mal, fica bravo com Deus, fica revoltado com Deus. Como se Deus tivesse que fazer tudo conforme essa pessoa quer. E na verdade, não é assim. Ele tem um propósito para cada coisa. Nós perdemos coisas o tempo todo na nossa vida. Quantas coisas nós já perdemos? Eu tô gravando esse vídeo e enquanto eu gravo esse vídeo, ontem eu passei o dia todo com uma tristeza muito profunda no coração e hoje eu ainda estou com o coração muito triste, quebrantado por uma perda de um amigo, perda humana. Ele foi recolhido nessa terra. Deus levou esse amigo para o céu, recolheu de volta para ele. Mas era uma pessoa muito querida para nós, muito querida para minha família. E aí vem a dor da perda, aquela dor na alma. E eu falei, meu Deus, quanto foi bom ter convivido com ele. Mas eu preciso entender e aprender a canalizar essa dor da perda desse amigo de uma maneira certa, de uma maneira correta, porque todos nós também vamos passar por esse momento, todos nós também partiremos dessa terra. Todos nós partiremos dessa terra. E nós perdemos pessoas o tempo todo. E o que eu quero dizer é que a dor, ela pode te dar dois destinos diferentes. A dor pode te dar dois caminhos. Ela pode te dar um sofrimento ou ela pode te dar um crescimento. Você escolhe o que você vai fazer com a dor. Eu vou falar muito sobre dores especificamente, mas o que eu quero dizer nesse vídeo introdutório é que independente de qual é a dor que está aí te perturbando, te ocasionando, que está aí fazendo você sofrer, existem dois caminhos para essa dor. Ou o caminho do sofrimento, ou o caminho do aprendizado e crescimento. Então ela vem para todos, mas ruminar e manter esse sofrimento é opção de cada um de nós. É opcional. Tem gente que é mandada embora, demitida de um emprego. E aí muitas vezes entra em profunda depressão. Foram demitidas do emprego e aí entra em profunda depressão. E às vezes essa pessoa reclama, entra num patamar de reclamação, de murmuração, de raiva, de ódio. Mas ela às vezes não demora para cair a ficha, porque quantas pessoas depois de uma demissão de um emprego se viram de saia justa sem saber como que poderiam sobreviver? E aí essas pessoas se viraram, e aí essas pessoas foram para cima.
e se tornaram até grandes empresários e passaram a ganhar muito mais do que aquilo que ganhavam enquanto estavam naquele emprego. E essa pessoa se perde o emprego e fica focada na dor, na reclamação, no sofrimento, ela não abre a visão, não amplia a visão para quantas coisas grandes que tem por trás da perda de um emprego. Não acabou a vida, muito pelo contrário, ela pode aprender coisas muito maravilhosas e desenvolver coisas muito maravilhosas. Empreender, alcançar valores mais elevados, ensinar para mais pessoas, enfim. O foco é o que eu estou aprendendo com isso, o que Deus quer me ensinar com isso, o que a vida está me ensinando com essa dor, com essa perda. As coisas acontecem para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus, do mesmo jeito. A diferença é que, para os justos, nós temos como buscar essa resposta em Deus. Nós temos como exercitar a fé e falar, meu Deus, eu estou aqui trabalhando, eu quero o bem de todos. Eu tenho um coração limpo, eu quero o bem das pessoas, eu tenho amor. Me ensina o que o Senhor quer para a minha vida. Faça a tua vontade na minha vida. Então o problema não é o que acontece com você propriamente dito, mas é o que você faz com aquilo que acontece com você. Nós precisamos prestar atenção em tudo que nós falamos. Tudo. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida, para tudo. Então nós não podemos ficar colocando a culpa em Deus por aquilo que não tem dado certo, porque tem coisas que estão ao nosso alcance e nós achamos que não. Nós ficamos pedindo para que Ele faça, mas são coisas que nós precisamos fazer. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Lá está escrito, e sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e o propósito é dele. E olha só que interessante, né? Eu tô aqui dando vários exemplos bíblicos porque eu sou apaixonada pela Bíblia e eu dou sempre muitos exemplos bíblicos, faço muita conexão da Bíblia com a neurociência porque eu encontro a neurociência toda na Bíblia. Enfim, se a gente for fazer uma analogia, não é? Imagina que você precisasse de um profissional para cuidar de você, um policial, por exemplo, um policial, para cuidar de você, para trabalhar lá na sua residência e tomar conta de você, e andar junto com você e ficar junto com você, cuidar de você. Imagina se fosse um caso desse, tá? Um policial. E você tivesse a oportunidade de escolher e a tranquilidade para escolher. Olha, eu tenho aqui um policial da corporação normal e eu tenho também um policial do BOP. Bem, quem você iria escolher? O policial do BOP, ele tem mais experiência, não é? Mas por que ele tem mais experiência? O treinamento dele foi mais cruel? O treinamento que ele recebeu foi mais bombástico? Por quê? Porque quanto mais uma pessoa passa por dor, mais essa pessoa está preparada. E eu acredito que a sua resposta deve ter sido, mas eu quero um policial do BOP. O policial do BOP é mais bem preparado, mas ele passa por mais dores. É exigido mais dele, mais tensão. Entende? Só que eu e você, nós queremos andar com pessoas mais preparadas. Nós queremos andar junto com pessoas mais preparadas, e pessoas mais preparadas são aquelas que passaram por mais momentos de dor. Pessoas mais preparadas são aquelas que passaram por mais momentos de angústia. Pessoas mais bem preparadas são aquelas que aprenderam nas dores, aprenderam a canalizar a dor de forma certa. Entende? Então, qual é o destino que você dá para a dor que você está sentindo agora? Vai ser um destino de sofrimento e você vai ruminar esse sofrimento por quanto tempo? Ou você vai trabalhar isso para gerar um crescimento, um aprendizado? Qual aprendizagem você pode extrair dessa dor? A minha proposta aqui, a minha alerta aqui nesse vídeo é dizer para você,
Canalize essa energia da dor para o seu crescimento e não para o seu sofrimento, porque as dores não vêm para nos fazer parar, as dores vêm para nos fazer crescer. Diante de cada novo desafio, diante de cada dor, olha o que acontece dentro do seu cérebro. Diante de cada dor, de cada desafio, o nosso cérebro, ele busca no passado, ele busca informações, contexto, uma história de vitória para legitimar o momento presente. E aí, se eu não aprendo a canalizar uma dor, ressignificar, transformá-la em aprendizado e celebrar uma pequena vitória, que é a vitória de conseguir canalizar essa dor em um aprendizado, o meu cérebro, ele fica o tempo todo lá atrás buscando e ele vai ruminando e vai só encontrando histórias de derrota, porque eu não estou legitimando o meu cérebro de que eu consegui alcançar algo, de que eu consegui transformar uma dor em esperança. Olha o que aconteceu na história de Davi. É um outro exemplo bíblico. Quando Davi se deparou com o desafio do gigante Golias, ele precisou convencer o rei Saul. E quando ele foi convencer o rei Saul, o que veio na mente, na memória de Davi? Olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, me permite lutar contra Golias. Na mente dele, o cérebro dele foi no passado e foi buscar a história de vitória. E naturalmente o cérebro dele encontrou, olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Ah, então eu sou um legítimo matador de gigantes. Foi isso que o cérebro dele trouxe para ele. Que interessante. Agora você imagina, se Davi não tivesse passado pelo desafio do urso, se Davi não tivesse passado pelo desafio do leão, se ele estaria preparado, assim, de bate-pronto, para lutar com o gigante Golias? E para vencer o gigante Golias? Não, emocionalmente ele não estava preparado, provavelmente ele não estaria preparado daquela forma, mas como ele já deixou isso na história para que nós conhecêssemos esse argumento de Davi, isso foi importante. A neurociência traz esse contexto, como eu estou buscando histórias de vitória no meu passado para legitimar o meu cérebro, mas essa história foi real, isso aconteceu. Isso aconteceu. E ele já usava isso há quantos e quantos milhares de anos atrás. Então, Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para nos fazer crescer e não para nos fazer parar. Tem pessoas que são muito problemáticas e aí, quando termina um problema, essas pessoas começam outro problema, elas criam outro problema na mente. E acaba um problema, ela cria outro, e acaba um problema, ela vai criando outro. Ela vai sempre voltando no passado, voltando na murmuração, voltando na blasfêmia. Ela não agradece por aquilo que ela tem. As dores emocionais vêm por meio de pessoas. Quantas pessoas nos ferem? Quantas vezes você já foi ferido, eu já fui ferida por pessoas. Porém, as dores emocionais também são curadas por meio de pessoas. Nós precisamos das pessoas, que as pessoas também nos ajudam a curar dores emocionais. E quando nós estamos sempre voltando no passado, na murmuração, e não agradecemos por aquilo que temos, e não convertemos, canalizamos as dores em aprendizado, nós paralisamos, nós ficamos paralisados, os nossos resultados não acontecem. Nós criamos uma energia negativa, nós criamos uma linguagem negativa, nós criamos um pensamento negativo. E aí nós precisamos aprender exatamente a converter, canalizar essas dores de maneira certa. Você sabe como é que você diz para o seu cérebro que aquilo é relevante para você? Você sabe como que você dá avisos para o seu cérebro que aquela coisa é relevante para você? Primeiro, pelas repetições. Por quantas vezes você repete a mesma coisa. E também pelas emoções que você deixa brotar
e você vai dando força para essas emoções. Então, se você pensa muito em algo negativo e fica pensando naquilo negativamente, o seu cérebro, ele entende que aquilo é importante para você, que aquilo é relevante para você, e ele vai armazenando mais e mais e mais e vai dando mais força para aquele contexto negativo que você fica pensando o tempo todo. Até que sua atenção fica totalmente voltada para o negativo. Existe um mecanismo no nosso cérebro que se chama formação reticular, que faz com que você atraia a sua atenção seletiva. Você presta atenção naquilo que você quer, naquilo que você acredita, naquilo que você deseja, seja o que for. E essa atenção, você vai prestando atenção, é igual quando acontece, por exemplo, num caso simples. Eu quero comprar um carro vermelho, um exemplo. Aí você só vê carro vermelho na sua frente. Uma mulher que quer ficar grávida, ela só vê mulher grávida na frente dela. Isso é decorrente desse mecanismo cerebral que se chama formação reticular, que faz com que ela atraia atenção para aquilo que ela deseja. É a atenção seletiva, ok? Então, quando nós focamos no negativo, nós focamos na dor e não extraímos aprendizado dessa dor, acontece exatamente isso. O nosso cérebro entende que aquela dor ela é muito relevante para você, é muito relevante para nós. E ali ele vai mais e mais enraizando, mais e mais, e vai trazendo mais disso. E a sua atenção seletiva fica nas dores, nas dores e nas dores e nas dores. Aí você repete, você repete o evento de dor, você repete tudo que aconteceu, fala da pessoa que provocou o evento de dor o tempo todo. E aí? Tem como sair desse ciclo? Tem como sair dessa areia movediça se continuarmos na dor, canalizando a dor? Ficarmos fixados na dor? Ou se nós escolhemos o sofrimento e ficamos ruminando o sofrimento e não transformamos isso em aprendizado, como sai dessa areia movediça? O que eu tenho que fazer, Mônica? Isso é um assunto longo, mas o que eu quero deixar nesse vídeo, escolha o caminho do aprendizado, escolha pegar essa dor, eu não sei qual, eu não sei o que está te afligindo hoje, mas eu quero dizer para você que eu já passei por dores muito profundas, muito, a ponto de ter depressão, síndrome do pânico, olha, terrível. E eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda primeiramente em Deus, exercitar minha fé. Eu fui buscar ajuda na Bíblia. Eu fui buscar ajuda terapêutica. Eu fui aprender. Eu fui buscar autoconhecimento. Eu queria entender o que acontecia dentro da minha mente. Porque eu não entendia o que acontecia. Como eu não conseguia canalizar isso de forma certa. Eu não entendia nada disso. Mas eu sei o que, por falta de conhecimento, por ignorância, porque a ignorância é a falta do conhecimento em relação a algo, eu sei o quanto eu sofri. E hoje a minha bandeira é ajudar você a poupar você de um caminho tão longo até chegar na descoberta. O que eu quero é te ajudar a transformar, seja qual for a sua dor, em um aprendizado, que isso quizás seja um chamado, que você vai também trabalhar não só em você, mas vai poder transbordar e derramar na vida de outras pessoas. Porque quando nós temos uma dor e transformamos essa dor em aprendizado, o propósito é ajudar outras pessoas. E nós temos algo muito fantástico, porque o que Deus deixou para nós é que o que Ele quer nos ensinar, sempre, para que nós possamos ser pessoas melhores. Mas Ele estará do nosso lado o tempo todo. Ele está do nosso lado o tempo todo. Imagina se Deus tivesse livrado Davi do urso e do leão. Davi não teria lutado, não teria vencido o gigante Golias. Imagina se Davi não tivesse tido essa experiência física, sentiu na pele, né? Se deparar com o leão, com o urso e depois com o gigante Golias. Se Deus tivesse livrado Davi de Golias,
como é que Israel iria conhecer Davi da maneira como ele foi conhecido. Então, nós precisamos de passar por leões, por ursos, por gigantes Golias. Nós passamos sim, eu não sei qual é o seu leão, qual é o seu urso, qual é o seu gigante Golias, mas eles não vêm para nos derrubar, para nos matar, assim como eles não mataram Davi, mas eles fizeram com que Davi se transformasse num rei. Tudo isso foi para o crescimento de Davi. Tudo isso foi para que ele se tornasse o homem que se tornou. E as dores vêm para te fazer crescer. As dores vêm para que nós possamos nos tornar pessoas melhores todos os dias. E eu quero convidar você, se esse assunto faz sentido para você, para continuar me acompanhando, principalmente na série que eu estarei abrindo sobre as dores da alma. Se esse fez sentido para você, se esse assunto faz sentido, compartilha com outros amigos, com outras amigas. Envie esse vídeo para outras pessoas. Me ajude a compartilhar essa mensagem de fé, de amor e de esperança. Eu quero convidar você para assinar o meu canal. Eu quero convidar você para dar um like, porque assim o YouTube entende que essa mensagem está sendo relevante. E também para deixar seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Me deixa saber se fez sentido, me deixa saber também o que mais eu posso trazer para você, para contribuir com o seu crescimento. E eu quero que você me encontre no próximo vídeo. Mônica Oliveira aqui, nosso relacionamento está começando e não tem data para terminar. Um grande abraço, estamos juntos. Até. Tchau, tchau.